e pedir àqueles que trouxeram a sua Bíblia para abrir na leitura que nos foi dada por Deus para este culto, que fala sobre a armadura de Deus. Estamos nos dias que precedem a volta do Senhor Jesus. Há um texto bíblico que chama a nossa atenção quando nos diz assim: o destruidor está diante de ti. Reúne todas as tuas forças. O destruidor está diante de ti. Reúne todas as tuas forças. Na leitura que fizemos, o grande bandeirante do Evangelho se expressou assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias na Epístola aos Hebreus, leitura conhecida de todos nós. Sempre estamos manuseando e meditando sobre esta expressão bíblica. Hebreus, capítulo de número 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Não é correr desembestado, mas correr com paciência a carreira que nos está proposta. Cada um de nós temos uma meta a cumprir e não podemos correr desembestados. Temos que correr com paciência. Olhando para Jesus. Não é olhando para a vida de ninguém, mas olhando para Jesus, que é o homem perfeito. Pelo que, deixando todo o embaraço, porque primeiro vem o embaraço, depois o pecado. Pelo que, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, sem perder Jesus do alvo, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé.
Quem olha firmemente para Jesus não vai se embaraçar. Estamos vivendo os momentos finais da igreja aqui na terra. E há muita gente embaraçada com elogios, outros embaraçados com posição, outros embaraçados com coisas fúteis, mas nós precisamos deixar de lado todo o embaraço. Um dia eu ouvi do saudoso pastor Russell Shedd: Senhor Jesus, domine o meu ego. O homem velho que está dentro de nós, ele milita diariamente contra a nossa vida, para nos deixar fora de ação. Mas Deus, pelo Espírito Santo, Ele manda revestimento de poder para nossas vidas. E não vamos ficar embaraçados com nada. Mas nada mesmo, nada vai embaraçar a tua vida nem a minha vida. Olhe para Jesus e se firme no Senhor e na força do seu poder. A tempestade vai passar, o vendaval vai passar, o furacão vai passar, a negra nuvem vai embora. Olhando para Jesus. A Bíblia nos mostra um quadro muito interessante entre as vidas de Saul, rei Saul, e do rei Davi. E nas nossas vidas não é diferente. Às vezes se escuta dizer: você prega muito bem. Nunca vi um pregador semelhante a você. Você, quando prega, faz estremecer tudo. E há alguém que toma para si esse elogio e perde a graça de prosseguir a sua carreira. Temos que ter a consciência para dizer a alguém: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Tenho convicção que o vaso é de barro e de um barro muito frágil. Se não for ao Senhor, ora diga a Israel, há muito que o inimigo nos teria engolidos vivo. Mas as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. E quem esperava ver você caído, detido, detida, parado, não vai ver, porque Deus está mandando reforço do céu. E nada vai lhe embaraçar. No demais, irmãos meus, veja a expressão do apóstolo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E na força do seu poder. Quando ainda jovem, eu ouvia dizer: ó, levanta cedo para buscar o poder de Deus, para estar preparado para enfrentar as astutas ciladas do diabo.
O tempo que nós estamos vivendo é o tempo do fim. É o tempo que precede a volta de Jesus. E nós estamos verificando sinais em todas as esferas. O esfriamento na vida de muita gente, que antes fervoroso, antes animados, antes bem dispostos à evangelização, a participar dos trabalhos que se fazia na feira, culto ar livre, em qualquer lugar ou logradouro, aquele crente dizia: estou pronto, eu vou. Mas o amor está esfriando. Mas Jesus continua bradando: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Que nada desta vida venha lhe deter, ou parar, ou lhe embaraçar. Vejamos o que nos diz o Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, de dia e de noite. Se perguntasse quem leu hoje um versículo da Bíblia, quem leu um capítulo da Bíblia, quem está identificado com a palavra de Deus, orou ao levantar, orou antes do café da manhã, orou na hora do almoço, orou antes do jantar. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Se fortaleça em Deus. Tome as armas espirituais para o bom combate. Não podemos voltar atrás, nem recuar, nem desistir. Vamos avançar olhando para Jesus. Está vindo o reforço do céu para a tua vida. Abre a tua boca abençoada nesta noite e glorifica o nome de Papai do céu. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não temos que lutar contra a carne. Precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes estamos nos esquecendo. Aí, se alguém nos afronta, a gente vai com pedras na mão. Calma, prudência não faz mal a ninguém. Deus lhe deu 2 ouvidos para ouvir mais, somente uma boca, e ainda pôs nela uma grade e um muro. A grade é os dentes e o muro é os lábios, ou beiços.
Queridos irmãos, a volta de Jesus se aproxima. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Resista a todas as tentações que vierem de encontro à sua vida, porque o inimigo está rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Resista a ele pela fé, resista a ele na autoridade do nome de Jesus. Se fortaleça no Senhor, se encha de Deus nesta noite, porque laços e ciladas estão armados, mas Deus vai começar a pelejar por você, desmanchando laços, embaraços, cordéis, setas. Quantos laços foram armados? Quantas ciladas foram preparadas? Se fortaleça no Senhor. Se fortaleça no Senhor. Não revide quando alguém lhe afrontar. Procure tratar os outros com carinho. Até nós, os dirigentes das congregações. Porque às vezes pensamos que o povo são nossos filhos. Não, o povo são filhos de Deus. E Deus nos trata com muito carinho e com muito respeito e com muito amor. E nós, nas congregações, precisamos tratar o povo com carinho e com respeito. Sim, eu tenho que falar agora para cá. Todo cuidado para não gritarmos. Quem manda aqui sou eu. Bem. Olha o nome dele aqui, ó. É ele quem manda, é ele quem preside, é ele quem governa, é ele quem domina, é ele quem faz, é ele quem age. E a sua palavra nos diz: operando eu, quem impedirá? Nada vai impedir o que Deus já determinou a nosso respeito. Ciladas do inimigo para roubar a sua condição, para lhe deixar fora do equilíbrio espiritual. Olha, irmãos, são inúmeros os telefonemas que eu, pastor Álvaro, recebemos. Pastor, aqui está valente demais. E eu tenho que falar nesta noite aqui. Não vou pedir ninguém para vir, quem tem que falar sou eu. Como você gostaria de ser tratado? Não há necessidade disto. O tratamento que nós recebemos aqui no templo central é o mesmo que deve ser aplicado nas congregações. E todo o povo diz: é assim. Se fortaleça no Senhor.
Ao ir dirigir o culto, peça a Deus: Jesus, meu Senhor, tome a minha frente. Já orou assim? Pois tem que aprender a orar assim. Senhor, me dê os hinos para o louvor desta noite. Meu Deus, me dê harmonia com os grupos de louvor que estão formados na congregação. Os irmãos já pensaram, esses irmãos vieram de Toritama. Transporte, gasolina, permissão ao pastor. Aí eu tenho que ter equilíbrio emocional, espiritual, cristão. Vamos ouvir os irmãos. Não, aqui não vai cantar não. Que conversa é essa, rapaz? Tem muita gente se prejudicando por causa da santa ignorância. E Deus não nos chamou para isso. Ele nos chamou para sermos santos. Santo. Assim como Ele é santo. Não vamos ficar embaraçados por causa dos elogios. Não vamos ficar embaraçados porque alguém tem mais condição do que a minha, do que a sua. Cada um trabalha com a ferramenta que Deus lhe deu. Cada um vai fazendo conforme a graça concedida pelo Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que resolve é o poder de Deus. O que resolve é a autoridade divina em nós. O que resolve é a ação do Espírito Santo, que comanda, que controla, que determina e que faz e ninguém desmancha. Lembre-se que você é batizado com o Espírito Santo. Você é batizada com o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, ele é diferente, é educado, é moderado. Se fortaleça no Senhor. Cuidado com as ciladas do diabo. Nunca se viu tanto crime, nunca se viu tanta violência como nos dias atuais. E muita coisa, irmão, que não é revelada, que está escondida. E somente Deus pode guardar o seu povo. Somente o Senhor pode nos dar proteção. Somente Deus pode nos ajudar. Receba nesta noite esta advertência da parte do Senhor. Se fortaleça em Deus e na força do seu poder. E resista ao Satanás. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. Ele armou cilada de todo tipo, mas o Senhor não deixou você cair. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Por qualquer coisa surge um tumulto na congregação. Eu estava numa das nossas congregações
o Senhor me disse, Templo Central. Cheguei aqui no Templo Central, tinha 40 homens me esperando. Ninguém ligou para mim. Parei aqui, desci e perguntei o que é isso, essa maromba de homens aqui. Eles querem falar com o senhor. Eu disse, agora à noite não é mais possível, porque os cartuchos que eu trouxe, já detonei todos. Vou me fortalecer no Senhor e na força do seu poder, porque o que resolve é joelhos diante de Deus e o céu nos assistindo. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Pedi àqueles irmãos, por gentileza, retornem, e amanhã eu prometo atendê-los. E fui para casa dormir o meu sono tranquilo. Porque a pessoa, por qualquer coisa, perde o sono. Não, eu não posso dormir. Que conversa é essa, rapaz? Digam comigo assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E se ele não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele tudo fará. Ele vai fazer sobressair a tua justiça. Providências estão sendo tomadas nesta noite ao teu respeito. O teu grito chegou no céu, o teu clamor abalou. Sim, porque quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. E no meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. Quem acredita que ele já estava? Reúne todas as tuas forças, te encoraja para a peleja. Em vez de murmurares, louve a Deus, glorifique a Deus, se encha do Senhor, da força do seu poder, porque o mal vai cair por terra. Toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar, porque já fizeram de tudo, mas não conseguem te vencer. Bombardearam a tua vida, mas você permanece firme. Libere um sorriso para Jesus nesta noite. Ele quer ver você sorrir, cantar, glorificar, exaltar, magnificar em línguas espirituais. Cadê as línguas para glorificar o céu? Você precisa estar firme contra as astutas ciladas do diabo.
ciladas, laços que são armados às ocultas, sentimentos que lhe assaltam de uma forma sobrenatural, pensamentos miseráveis, mas hoje vão ser queimados pelo poder de Deus. Te dou força para resistir, te dou autoridade para vencer a tentação. O meu poder é maior do que a tentação que veio ao teu encontro. E por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Quem tem esperança em Deus não murcha, não desanima, não enrola a bandeira meu mastro. Ele diz: eu vou em frente em nome de Jesus. As ondas do mar desta vida querem afundar o teu barquinho, mas Deus não vai permitir. Recebe nesta noite a autoridade da parte de Deus. Lava o teu coração nesta noite no sangue de Jesus e avança. A luta não é contra a carne e o sangue. A luta não é contra a carne e o sangue. Mas contra os principados. Tem alguém esperando ver o prejuízo na sua vida. Tem alguém almejando ver você sair do Evangelho. Mas hoje Deus vai trabalhar de uma forma especial. Você entrou no Evangelho e o Evangelho entrou em você. É o fogo no ferro e o ferro no fogo. É o fogo no ferro e o ferro no fogo. Receba aquecimento espiritual para prosseguir a sua jornada. Porque está com a alma abatida. Porque está pensando em fracasso. Eu estou recebendo a autoridade de Deus para lhe dizer que você não pode desistir. Você não pode desistir. Você não pode desistir. Avante! Tome toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. O dia que os amigos se vão, os parentes desaparecem e você se acha sozinho, sozinha. Lembro-me de um pastor que a angústia, a aflição foi tão grande, ele procurou alguém com quem pudesse compartilhar o seu sofrimento. Um parente, um amigo. Ninguém.
Mas ele agarrou a Bíblia e colocou sobre o peito e apertou, e apertou, e apertou, e apertou, e foi recebendo graça, e autoridade, e alívio, e consolo, e força, e fé, e ânimo, e bradou: Jesus, tu és maravilhoso. Receba nesta noite um abraço de Jesus na sua alma. E por favor, libere o que você trouxe para o culto desta noite. Lembre-se que, havendo feito tudo, você não pode vacilar. Tem que ficar firme. E aí, como vai? Pela graça de Deus eu vou bem. Como vai? Eu sou feliz. Como vai? Eu sou abençoado. Como vai? As bênçãos do céu estão se derramando sobre a minha vida. Como vai? As riquezas espirituais estão chegando. Não profetize aquilo que é mal, profetize aquilo que é bom. Tome posse nesta noite. E havendo feito tudo, você tem que ficar firme. Em sua casa você é o esteio. Em outras palavras, você é coluna. Você não pode desistir. Alguém está olhando para a sua vida, seu comportamento, sua forma de ser. Você tem que servir de exemplo e de espelho. E havendo feito tudo, fique firme. O temporal está passando. Fique firme. A negra nuvem vai embora. Tome posse da autoridade de Deus sobre a sua vida. Cante o hino 25. E diga para o inimigo: você perdeu a peleja. Você perdeu a peleja. A vitória é minha em nome de Jesus. Eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso para guardar o meu bom depósito até aquele dia. E havendo feito tudo, ficai firme. Setas incendiárias têm sido disparadas contra a sua vida. Mas Deus te deu o escudo da fé. Você vai apagar essas setas incendiárias. Você está entendendo a forma que Deus está tratando com você nesta noite? Se fortaleça no Senhor, se encha de Deus, prossiga de cabeça erguida, passe no ribeiro de Deus, tome água do ribeiro e prossiga de cabeça erguida, porque a vitória já vem a caminho. Deus continue confirmando a sua igreja. Crentes que glorificam o nome de Jesus, eles são revestidos de poder e de autoridade. Cadê as línguas espirituais? Cadê os brados de vitória? Cadê os cânticos espirituais?
Nós temos que exortar a igreja a pelejar, a buscar, a mergulhar. Mergulha nesta noite. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. E eu quero lhe dizer que você não tenha medo nem receio de maus rumores. Não tenha receio de maus rumores. Não se perturbe com maus rumores. Bombardeie o inferno com a autoridade de Deus. Bombardeie o inferno com o poder de Deus. Se encha de Jesus e prossiga, porque Deus está ordenando nesta noite a tua força. Receba força, receba força, receba força, receba força. Ministério, receba força. Ministério tem que receber força de Deus. Igreja recebe força de Deus. Mocidade, criança, jovens, adultos. Tome o escudo da fé e comece a apagar os dardos inflamados do maligno. Setas incendiárias você vai apagar com o escudo da fé. Te perseguem por um caminho, mas Deus vai fazer eles fugirem por 7 caminhos. Ele está fechando a boca do leão e da leoa para te dar vitória. Calce os seus pés com a preparação do Evangelho da Paz. Lembre-se que você sempre foi usada para ganhar almas, para falar do grande amor de Deus, para dizer ao cansado, receba força, para dar uma boa palavra ao que está abatido. Não se detenha no caminho. Não se assente na roda dos escarnecedores. Tenha o seu prazer na lei do Senhor e medite nela de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Antes de dormir, leia pelo menos um salmo e peça proteção a Deus, que a coisa vai mudar. A coisa vai mudar. A coisa vai mudar para melhor. E o nome de papai vai ser glorificado na tua família. Receba proteção para a sua família. Deus abençoe a sua igreja. Deus abençoe a sua igreja. Deus abençoe a sua igreja. Som de melodia, mais um dor de louvor para a glória de Deus. Vá liberando o que você trouxe para o culto. Vá abrindo essa boca abençoada. Vá dizendo que Deus é grande e poderoso na sua vida. Engrandeça a Deus nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
rogo as vossas orações para que Deus me abra a porta da palavra. A leitura bíblica que fizemos, ela desperta a nossa atenção quando nos diz que, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Os discípulos tinham sido despertados pela estrutura do templo. Sempre há algo que fascina as nossas vidas. E para os discípulos, a estrutura do templo. E eles foram mostrar a Jesus tudo aquilo que lhe chamava a atenção. E Jesus acatou tudo que lhes apresentou. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Na verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Vocês estão vendo tudo isto? Chama a vossa atenção, curiosidade, mas eu quero dizer a vocês que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Há muita gente preocupada com os sinais que ainda vão acontecer. Todos nós devemos estarmos atentos à vinda de Jesus. Ele vem, e Ele prometeu que vem. Ele disse: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Aprove a Deus que a obra que nós estamos realizando, ela não pegue fogo. Se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá detrimento. Agora veja cada um como edifica. Uns estão edificando com palha, outros estão edificando com madeira, outros estão procurando e edificando com pedras preciosas, outros estão edificando com ouro, outros estão edificando com prata.
Aprove a Deus que a obra de cada um não sofra detrimento. Há materiais mais em conta, e que há pessoas que dizem: eu vou aplicar esse material aqui. Mas a palavra nos diz que o fogo provará a obra de cada um. Fogo ele queima, fogo derrete, fogo purifica, fogo aquece. Veja cada um como edifica. Todos têm liberdade de escolher o material que julga melhor. Agora Jesus vem. Na vida profissional, eu vivenciei algumas experiências na área de construção civil. E eu vi alguém fazer as coisas ao seu modo. Geralmente, quem vai construir uma casa, ele precisa de uma planta. Ele necessita de um arquiteto e de alguém que ele auxilie, lhe oferecendo um material de primeira qualidade. Mas há alguém que diz: eu vou fazer de qualquer jeito. Eu quero fazer logo, rápido. É melhor esperar mais um pouco e fazer de acordo com a planta, de acordo com o arquiteto, de acordo com o material exigido. Não vê de tudo isto? Vocês estão admirados com o que estão vendo. É uma estrutura muito bem feita. É uma estrutura que chama a atenção. Mas eu quero explicar a vocês que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava dizendo para os discípulos que tudo aqui é temporal. Tem um tempo estabelecido. Nada aqui é permanente. Nada aqui é permanente. Nada aqui é permanente. Não vê de tudo isto? Não causa admiração a vocês? Mas eu quero lembrar vocês que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos vieram a ele e lhe perguntaram: quando serão estas coisas? Qual é o sinal da tua vinda? E um disse para ele, e outros também: eu estou preocupado com o fim do mundo. Nós, os crentes, estamos atentos à volta de Jesus. Nós estamos atentos à trombeta que vai ecoar.
Nós estamos atentos à ordem que vai ser dada: subir cá. Aprove a Deus que ninguém fique embaraçado com nada nesta vida aqui. Há alguém que fica embaraçado porque alguém prega melhor do que ele, ensina melhor do que ele, canta melhor do que ele, do que ela. Não se embaraça com isso não. A Bíblia faz uma recomendação: pelo que deixando todo o embaraço, não se embarace com nada. Um dia desse, um irmão me ligou: pastor, há uma irmã aqui que tudo que eu faço, ela diz que está errado. Deixa ela continuar dizendo que está errada. Você fique no seu lugar. Porque tem pessoas que surgem do cenário para perturbar a sua vida, para tirar a sua alegria, para tirar o seu equilíbrio, e você tem que vencer tudo isso e prosseguir. Eu quero chegar no céu, porque tudo que eu tenho foi Ele quem me deu. Se você canta bem, é para a glória de Deus. Se prega bem, é para a glória de Deus. Se ensina bem, é para a glória de Deus. Se recita bem, é para a glória de Deus. Por que eu vou ficar preocupado com isso? Olha, um dia um rei, o rei Saul, ele ficou perturbado porque as mulheres começaram a cantar uma música dizendo que Saul feriu a 1000 e Davi a 10.000. Pronto, aí ele disse: eu vou matar ele, eu vou matá-lo. Só falta tomar o reino e entregar a ele. Deixa essa bobagem para lá, rapaz. Se o seu bodoque só alcança 1000, o do outro alcança 10.000, vai embora. Pelo que deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência, não é desenfreado não, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Quando alguém injuriava Jesus, ele não injuriava. Você tem que aprender isso aí. Me atirou uma pedra, eu vou atirar 5. Não. Eu vou juntar as pedras para fazer o alicerce da minha casa espiritual. Ela vai aguentar peso. Tem pedras no meu alicerce. Quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda? Nós estamos observando os sinais que já estão em evidência no mundo. Só falta Jesus voltar. Mas eu acredito que os anjos já estão perfilados e com a trombeta assim, ó. E nós aqui gritando: Maranata, Maranata, Maranata.
E alguém perguntando o que é que ele está dizendo. Ora vem, Senhor Jesus. Estamos vendo sinais na área moral, sinais na área política, sinais na área religiosa. Estamos vendo conflitos, guerrilhas, irmãos que se levantam contra irmãos, pessoas que se traem, filhos matando os pais para desfrutar da herança, as autoridades sem saber o que fazer com tanta criminalidade, mas os crentes estão dizendo: Maranata, Jesus está voltando. O cuidado maior a todos nós é que ninguém vos engane. Há muitas pessoas sendo enganadas e outros trabalhando para enganar outros. E o nosso cuidado deve ser maior. Acautelai-vos, tende cuidado, fique vigilante, fique alerta, porque alguém vem com sutileza, vem com uma linguagem clássica para lhe derrubar. As notícias que nós estamos ouvindo diariamente é de causar espanto. E a Bíblia dizendo para todos nós: e como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Irmãos, nós somos portadores de uma grande salvação. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Nossos pecados já foram cancelados, apagados. A razão para você glorificar a Deus. Eu reconheço que muitos vieram para o templo sem jantar, mas estão aqui dando glória. Aleluia. Amém. E gritando: Maranata! Fique atento para ninguém lhe enganar. Acautelai-vos que ninguém. Se aparecer um anjo, muito obrigado pela sua mensagem. Eu tenho a Bíblia, a fonte de conhecimento. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Eu tenho a pedra de toque, a palavra. Quem está edificado na palavra não se embaraça, não se deixa enganar
E ele diz: eu sei em quem tenho crido. Virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo. E em muitos lugares do nosso Brasil já estão aparecendo Cristos. E quando nós perguntamos: cadê o sinal do cravo nas suas mãos? Não tem, não é o meu Jesus. A única coisa que está no céu, feita pela mão dos homens, são os sinais nas mãos e nos pés de Jesus. Marcas que entraram lá. E esses que aparecem por aí, manda embora. É como alguém chegando na sua casa: eu quero uma pousada, eu quero abrigo. Aqui não. Vá na delegacia e fale lá que eles sabem o lugar para lhe colocar. Amém? Não, mas não vá abrir a porta da sua casa, não. Porque alguém vem com uma linguagem clássica, muito educado, mas você não sabe quem é. Fecha a porta. Vá na delegacia, que lá tem lugar para ensinar você onde você pode passar a noite. Amém? É, sim, senhor. Ainda ontem chegou, 5:30 da tarde, um cidadão lá em casa: eu quero um abrigo. Disse: meu amigo, olha, lugar de abrigo, o senhor vai na delegacia que eles têm lugar, eles ensinam onde você pode ficar. Mas aqui não. Não sei quem é o senhor, não lhe conheço, primeira vez que estou vendo. Eu já estou fechando a porta. Vamos fechando a porta? Vamos fechando a porta. Vamos fechando a porta. Acautelai-vos que ninguém vos engane. O enganador não vem dizendo que ele é enganador, não. O malfeitor não vem dizendo: eu sou um malfeitor, não. Mas nós precisamos discernir. Não, aqui não pode. Aqui já está tudo ocupado. Aqui não tem lugar. Tem lugar para a salvação, tem lugar para a vida eterna, tem lugar para aceitar a Jesus. Mas aqui não tem lugar para ninguém pousar à noite. As raposas têm covis, e as aves dos céus têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Fique firmado pela palavra e tudo vai dar certo. Deus está entrando no cenário com providência para resolver o que precisa ser resolvido. Ele continua quebrando o arco da impiedade, tornando sem efeito todo o trabalho das trevas. Tudo o que fizeram para lhe perturbar, Deus está tornando sem efeito nesta noite. Você crê nesta palavra? Crê nesta profecia? Temos que crer, porque Deus fala conosco através da sua palavra e usando os seus instrumentos. Toda obra do mal, Deus está tornando sem efeito nesta noite. Creia e tome posse, porque Deus está entrando com providência nesta noite. E Ele vai fazer uma coisa nova.
Porque alguém disse que ia lhe matar, mas Deus tornou sem efeito. Você não vai matar. Todo o seu mau intento será desfeito. Deus vai lhe restaurar e lhe recuperar, e lhe apresentar toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Eu tomo a autoridade desta palavra, e tudo que foi forjado contra você vai cair por terra. Cante e libere o que você trouxe para o culto desta noite. Há uma presença de Deus muito atuante nesta noite e nesta casa. Estou quebrando toda ferramenta que prepararam contra a tua vida. Assim diz o Senhor: estou quebrando toda ferramenta, seja nova, seja velha, seja cega, seja afiada, pontiaguda, eu estou tornando sem efeito. Cante e glorifique a Deus. A igreja está viva e bem viva sobre a proteção do Altíssimo. Estou te escondendo. Estou te escondendo. Estou te escondendo. As línguas espirituais já estão fluindo daqui do altar. Vem outra quantidade de lá para cá. Deixe a glória de Deus brilhar na sua vida. Volte a sorrir, volte a cantar, volte a exaltar a Deus.